Além de serem considerados dois dos maiores galãs de filmes de Hollywood de suas gerações, Johnny Depp e Brad Pitt são dois magnatas que sabem muito bem como aproveitar a vida usufruindo de suas fortunas. Mas a questão é, qual dos dois possui a vida mais luxuosa? Neste vídeo você vai assistir uma batalha acirrada entre Brad Pitt versus Johnny Depp. Então, bora pro fight! Mas antes de começar, eu tenho um desafio para você. Clicar em gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho, marcando a opção todas. Mas tudo isso em menos de 5 segundos. Será que você consegue? E se você conseguir, escreva nos comentários #InscritoSabeTudo, que vamos te dar o coraçãozinho. Então agora, bora pro vídeo! Primeiro round. Mansão mais cara. Os dois galãs de Hollywood possuem dinheiro mais que suficiente para morar em belas residências, mas qual dos dois já teve a mansão mais cara? A propriedade mais famosa e imponente de Johnny Depp é a sua incrível vila do século XIX em La Plaine de la Tour, na França. Provavelmente inspirado no sucesso da franquia Piratas do Caribe, Johnny Depp decidiu comprar essa enorme aldeia de quase 15 hectares composta por diversos edifícios do século XIX, transformando-a em um local único, completamente diferente de tudo que existe. Existem diversas estruturas projetadas pelo próprio Depp. Podemos dizer que a propriedade é uma visão incomparável da mente de um dos atores mais famosos de sua geração. A aldeia conta com diversas instalações interessantes, como 2 áreas de lazer com grandes piscinas para quando o ator quiser se refrescar nos dias mais ensolarados. E acredite se quiser, mas há também um bar com uma arquitetura luxuosa e rústica e até uma caverna feita para quando ele quiser tomar vinho. Ao todo, esse grande vilarejo possui cerca de 6 casas de hóspedes que juntos ultrapassam a quantia de 15 quartos e 14 banheiros, todos eles com uma arquitetura singular. Sabe-se que o ator viveu neste local por muitos anos durante o período em que foi casado com a cantora francesa Vanessa Paradis. E segundo algumas fontes, desde 2015 Johnny Depp está tentando se desfazer do imóvel, mas nunca conseguiu vendê-lo. De acordo com reportagens, atualmente a propriedade está sendo anunciada à venda por uma quantia nada barata, um valor que pode chegar a ultrapassar os 283 milhões de reais. Já Brad Pitt, enquanto estava casado com Angelina Jolie, eles adquiriram juntos um enorme castelo localizado em Provença, uma região no sudeste da França. O gigante imóvel tem 500 hectares, sendo que boa parte do terreno é designado para cultivo de uvas para a produção dos elogiados vinhos tinto e rosé Miraval. Construído no século XVII, a casa de campo possui impressionantes 35 cômodos, se assemelhando bastante a um castelo medieval. Foi lá, inclusive, onde o casal celebrou o matrimônio de forma intimista em 2014, mas muito mais do que um luxo, a propriedade é um investimento, já que chega a produzir na vinícola centenária 150 mil garrafas por ano. E o grande castelo, comprado em 2008 por cerca de 310 milhões de reais, ainda está no meio das negociações da separação do antigo casal. E por ser dono da propriedade mais cara, Brad Pitt vence esse round. Ponto para ele. Segundo round. Carros. Na hora de utilizarem bons veículos para se locomoverem, os dois atores não gostam de economizar. Mas qual dos dois será que possui a garagem mais luxuosa? Especula-se que já passaram pela garagem de Brad Pitt carros como Hyundai Elantra de 100 mil reais, Jeep Cherokee de 150 mil reais, Chevrolet Camaro SS de 180 mil reais, Mercedes E350 de 260 mil reais, Chevy Tahoe de 310 mil reais, Audi Q7 de 360 mil reais, Lexus LS 460F Sport de 390 mil reais, Tesla Model X de 460 mil reais, Tesla Model S de 500 mil reais, BMW
BMW Hydrogen 7 de R$560 mil, Mercedes S-Class de R$620 mil, Mercedes G-Wagon de R$670 mil. E há diversas fontes na internet que dizem que o carro mais caro de Brad Pitt é nada mais, nada menos que um Aston Martin Vanquish, um super esportivo feito para quem gosta de velocidade. O veículo é equipado com motor V12, capaz de acelerar de 0 a 100 km em apenas 3,8 segundos. E para se ter um desses, pode ser necessário desembolsar mais de R$1,5 milhão de reais. Enquanto isso, especula-se que Johnny Depp já foi dono de veículos como Range Rover Vogue, de R$460 mil, Lincoln Navigator, de R$490 mil, Chevrolet Corvette 1959, de R$540 mil, BMW Series 7, de R$570 mil, Mercedes-Benz S550, de R$590 mil, Porsche 911 Carrera S, de R$640 mil, Ferrari 488 Spider, de R$1,4 milhão, e até mesmo Rolls-Royce Wright, um carro luxuoso avaliado em torno de R$1,8 milhão. Mas especula-se que o carro mais caro que ele já tenha tido foi um Lamborghini Aventador, um super carro esportivo capaz de atingir velocidades impressionantes, estando entre os carros mais rápidos do mundo. O veículo possui um motor de 770 cavalos de potência que acelera de 0 a 100 km por hora em inacreditáveis 2,8 segundos, atingindo a velocidade máxima de 350 km por hora. E para se ter um desses, pode ser necessário desembolsar mais de R$2,3 milhões. E por ser dono de veículos mais caros, quem ganha esse round é Johnny Depp. Ponto para ele. Terceiro round. Luxos exagerados. Quando se trata de torrar dinheiro usufruindo de muito luxo, os dois galãs do cinema sabem bem como fazer isso. Brad Pitt, por exemplo, já foi dono de uma aeronave do modelo Cirrus SR-22, que adquiriu para pilotar. E para se ter uma ideia de preço, um jato desse modelo pode chegar a custar mais de R$4 milhões. Brad Pitt também já chegou a ganhar de presente de Angelina um helicóptero para chamar de seu. O ator ganhou um do modelo Augusta Westland A109A MK2, uma aeronave com capacidade para até 8 passageiros, custando para sua esposa cerca de R$8 milhões. Nada mal para um presentinho, não é mesmo? E algumas fontes na internet também especulam que ele possua um Submarine Spitfire, um avião monomotor de caça que foi muito utilizado durante a Segunda Guerra Mundial. E para se ter um desses, estima-se que o ator tenha pagado em torno de R$17 milhões. Já Johnny Depp prefere gastar milhões de dólares com coisas totalmente desnecessárias, como R$150 mil para manter o seu estoque de vinhos, R$770 mil com guarda-costa para ele e sua família, R$1 milhão com viagens em jatinhos particulares, R$1,5 milhão com funcionários, incluindo 40 em tempo integral. Ao todo, estima-se que Johnny Depp gaste por volta de R$10 milhões todos os meses para manter o seu estilo de vida super extravagante. Uma de suas despesas mais bizarras foi de gastar R$15 milhões cumprindo o desejo do seu amigo Hunter S. Thompson de ter suas cinzas explodidas em canhão. E pelo fato dos dois usufruírem de uma vida extremamente luxuosa, vamos considerar esse round empatado. Quarto round. Iate. Quando os dois astros do cinema estão de folga, eles gostam de aproveitar as férias em alto mar. Brad Pitt, por exemplo, já foi flagrado com sua família em iates luxuosos. A embarcação usada por ele era do modelo Ghost 2, um luxuoso iate com mais de 37 metros de comprimento, sendo capaz de transportar até 10 pessoas e conseguindo acomodar até 12 hóspedes nas 5 espaçosas suítes. A decoração do super iate é deslumbrante, se assemelhando bastante a um hotel 5 estrelas, possuindo 2 grandes decks externos, 4 salas de jantar e até uma banheira de hidromassagem onde é possível relaxar com total privacidade. E para desfrutar de todo esse luxo, é preciso gastar mais de R$750 mil apenas com o aluguel da embarcação. Johnny Depp, por sua vez, preferiu adquirir um grande iate, batizado pelo ator de Viola Heroia. Trata-se de uma embarcação de 47 metros de comprimento, capaz de abrigar até 10 tripulantes com muito luxo, sendo que todo o seu interior foi reformado com um projeto feito pelo próprio Johnny Depp. E segundo foi noticiado na mídia, a embarcação foi vendida para a autora de Harry Potter, J.K. Rowling, por cerca de R$150 milhões. E pelo fato de Johnny Depp ter adquirido seu próprio, ele ganha esse round, ponto para ele. Quinto round.
Outros imóveis. Os dois astros do cinema parecem gostar muito de investir em imóveis, sendo donos de um enorme portfólio imobiliário. Johnny Depp, por exemplo, já foi dono de uma fazenda de 16 hectares de extensão em Langston, no estado americano de Kentucky. A casa principal possui uma fachada branca com uma arquitetura típica de casas de campo. Entrando no interior do imóvel, é possível ver que a decoração conta com uma paleta de cores bege e marrom com móveis comuns, mas que parece ser bem aconchegante. Observando a decoração da casa, é possível ver que realmente pertencia a Johnny Depp, tendo diversos objetos decorativos e quadros do ator nas paredes. Ao todo, a residência possui cerca de 2.000 metros quadrados, sendo divididos em 6 quartos e 6 banheiros, com alguns tendo até banheira de hidromassagem. Já indo para a externa, existe uma bela área com piscina, com direito a um escorregador infantil e diversas espreguiçadeiras. Mas o que torna essa propriedade especial é o enorme espaço verde, onde abriga 2 celeiros e diversos animais nos currais. E segundo algumas fontes, Johnny Depp decidiu vendê-la em 2020 por quase 6 milhões de reais. O ator é dono também de uma enorme mansão em Los Angeles, que mais se parece com um castelo. Apesar de não haver registros de como é a propriedade por dentro, sabe-se que ela possui cerca de 2.300 metros quadrados e foi adquirida em 1995 por 9 milhões de reais, mas que atualmente se valorizou muito e está avaliada em cerca de 43 milhões de reais. E é claro que as propriedades verticais também fazem parte do portfólio imobiliário do ator. Depp já chegou a ser dono de 5 apartamentos no histórico edifício Eastern Columbia Lofts, no centro de Los Angeles. Conforme um vídeo postado por um corretor no YouTube, foi possível conhecer uma das unidades que o Johnny Depp era dono. Dividida em 2 andares, o duplex possui uma sala de estar com pé direito duplo que traz uma sensação de amplitude aos ambientes. A decoração peculiar é uma marca registrada do ator, que não há como esconder que ele realmente morava nesse apartamento. O quarto do casal, por exemplo, possui todas as paredes azuis, que contrastam muito bem com a decoração do quarto. Os moradores desse apartamento também podem usufruir de uma bela área de lazer no topo do prédio, com direito a uma piscina e uma vista incrível para a cidade. E somando todos os 5 apartamentos do ator nesse edifício, estima-se que ultrapasse os 3.500 metros quadrados, divididos em 9 quartos e 14 luxuosos banheiros. E desde 2016, Depp decidiu colocar todos os seus 5 imóveis à venda, com o preço de todos somados em aproximadamente 65 milhões de reais. E como se tudo isso não fosse o suficiente, Johnny Depp também é dono de uma ilha em Bahamas, avaliada em 18 milhões de reais. E tudo isso é só uma parte do portfólio imobiliário do ator. Especula-se que ele já tenha sido dono de diversas outras propriedades. Brad Pitt, por sua vez, também é dono de diversas propriedades. No período em que foi casado com Angelina Jolie, sabe-se que eles eram donos de uma casa localizada na região histórica de French Quarter, em Nova Orleans, no estado de Louisiana. A casa, que pertencia ao casal de atores, foi construída em 1830 e mantém toda a arquitetura colonial do século XIX, tendo uma fachada com grades que inclusive Brad Pitt já foi flagrado algumas vezes interagindo com seus fãs. O interior da residência conta com uma decoração antiga, porém muito luxuosa, com móveis super requintados, proporcionando a sensação de como se tivesse feito uma viagem no tempo. E segundo algumas fontes, a propriedade do casal foi vendida em 2016 por cerca de 25 milhões de reais. Atualmente, especula-se que Brad Pitt mora em uma mansão em Los Feliz. A residência do ator possui cerca de 600 metros quadrados, ficando localizada em um enorme terreno no centro de um quarteirão cercado por árvores. Apesar de não se ter muitas informações sobre essa propriedade, sabe-se que o imóvel foi adquirido em 1994 por cerca de 8 milhões de reais, mas que depois de várias reformas feitas por eles, estima-se que ela vale atualmente em torno de 27 milhões de reais. Brad Pitt também já foi dono de uma bela casa de praia na cidade de Malibu, no estado da Califórnia. O imóvel do ator fica localizado de frente para a praia, em um enorme terreno cercado por montanhas e árvores. O interior do imóvel possui cerca de 380 metros quadrados, com ambientes amplos e tendo uma arquitetura moderna e sofisticada. Mas sem dúvidas, o grande diferencial dessa casa é a incrível vista para o Oceano Pacífico, algo muito requisitado pelos magnatas. Já no exterior há também uma piscina para quando não quiser aproveitar a praia. E conforme foi noticiado na mídia, a casa foi colocada à venda pelo valor de 70 milhões de reais. Já no período em que Brad Pitt esteve casado com a atriz Jennifer Aniston, eles moraram em uma mansão em Beverly Hills.
A enorme residência fica em um lote de 1,2 hectare, um espaço mais que suficiente para proporcionar toda a privacidade que as celebridades de Hollywood gostam tanto. Esse imóvel, que pertenceu ao casal, foi construído na década de 30 e até os dias atuais mantém toda a arquitetura similar à qual era usada na época. O interior da casa é bem grande, contando com mais de 1.100 metros quadrados de área construída, sendo dividida em 5 amplos quartos e 13 luxuosos banheiros. Segundo foi noticiado na imprensa, sabe-se que os atores passaram mais de 3 anos reformando a propriedade para no final morarem apenas 2 anos lá. E é claro que todo esse investimento em reformas trouxe bastante resultado, já que mesmo apesar do imóvel ter sido construído há muito tempo, ele está super bem conservado. Sabe-se que a mansão conta com diversos ambientes agradáveis e sofisticados, possuindo, por exemplo, uma quadra de tênis para se divertirem, uma bela piscina na área externa com várias espreguiçadeiras de descanso, um playground infantil para as crianças brincarem, uma cozinha retrô toda equipada com equipamentos de última geração, sendo revestida com pisos de mármores aquecidos, uma área gourmet com pisos de madeira de 200 anos importados da França, uma sala de jantar com uma mesa para receber até 20 convidados, um estiloso bar com uma paleta de cores mais escuras, sendo equipado com um projetor que o possibilita se transformar em uma confortável sala de cinema, além de muitas outras coisas que só existem em mansões dessa categoria. Ainda no mesmo lote da propriedade há uma bela casa de hóspedes de 2 andares, toda mobiliada, sendo cercada por um enorme vidro que proporciona uma bela vista para a quadra de tênis. E para se ter uma ideia de preço desta propriedade, em 2006, o casal de atores vendeu ela por cerca de 115 milhões de reais, mas recentemente chegou a ser colocada à venda por volta de 260 milhões de reais. E por ser dono de imóveis mais caros, Brad Pitt ganha esse round. Ponto para ele. Sexto round. Fortuna. Sendo considerados 2 dos maiores atores de Hollywood de sua geração, todo mundo sabe que eles já ganharam muito dinheiro, mas quem será que possui o maior patrimônio? Johnny Depp, por exemplo, apesar de ter diversas fontes de renda, sem dúvidas a sua principal fonte de ganhos vem através do seu trabalho como ator. Mas até chegar ao patamar financeiro que ele possui atualmente, ele teve de trabalhar muito. A quantia que ele recebeu em cada produção foi crescendo na mesma intensidade em que seus filmes começavam a fazer sucesso e o seu nome ficava cada vez mais conhecido na indústria cinematográfica. Em seu primeiro sucesso, Anjos da Lei, por exemplo, Johnny ganhou um salário de aproximadamente 230 mil reais por episódio. Daí em diante, seus ganhos foram crescendo exponencialmente. Para se ter uma ideia, estima-se que ele recebeu de salário fixo, mais bonificação, cerca de 25 milhões de reais por Tempo Esgotado, 38 milhões de reais por Rango, 50 milhões de reais por Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra, 77 milhões de reais por Diário de um Jornalista Bêbado, 92 milhões de reais por A Fantástica Fábrica de Chocolate, 100 milhões de reais por O Turista, 280 milhões de reais por Alice no País das Maravilhas e até 310 milhões de reais por Piratas do Caribe, O Baú da Morte. E todo esse gigantesco salário é só o reflexo de como Johnny Depp traz retorno para os filmes em que atua. Para se ter uma noção, se somar o valor das bilheterias de todos os seus filmes ao redor do mundo, estima-se que já tenha faturado cerca de 46 bilhões de reais. E se somar o valor recebido por Johnny Depp durante toda a sua carreira, estima-se que ele já tenha faturado mais de 3 bilhões de reais. Mas acredita-se que a fortuna do ator seja muito menor, isso porque ele não soube administrar bem o seu dinheiro, exagerando muito nos gastos pessoais com a sua vida super luxuosa. Segundo algumas fontes, estima-se que atualmente o patrimônio de Johnny Depp gire por volta de 780 milhões de reais. Brad Pitt, por sua vez, trilhou uma carreira bem parecida com a do seu colega. O salário recebido pelo galã em cada produção também foi aumentando na mesma proporção em que seus filmes iam fazendo sucesso e o seu nome se tornava cada vez mais conhecido em Hollywood. Para se ter uma ideia do valor do seu cachê, ele recebeu, por exemplo, 30 mil reais por Thelma e Louise, 2 milhões e meio de reais por Califórnia, uma viagem ao inferno, 20 milhões de reais por Seven, os 7 crimes capitais, 50 milhões de reais por Sleepers, A Vingança Adormecida, 90 milhões de reais por Clube da Luta, 100 milhões de reais por Senhor e Senhora Smith. E com tamanho sucesso, Pitt conseguiu acumular uma verdadeira fortuna durante sua carreira. Apesar de ninguém saber qual é o valor exato do seu patrimônio, segundo algumas fontes, estima-se que Brad Pitt seja um dos atores mais ricos de Hollywood, com uma fortuna que gira em torno de 1,5 bilhão de reais. E como Brad Pitt soube administrar melhor o seu dinheiro, ele ganha esse round. Ponto para ele.
No final dessa luta, temos 3 pontos para John Depp contra 4 pontos para Brad Pitt, sendo ele o vencedor dessa batalha. Mas, se você acredita que ainda existem outros argumentos para defender um dos dois, escreva aqui embaixo a sua melhor justificativa. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.